Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos, que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez, né, passando algumas orientações para vocês nas nossas videoaulas. Hoje eu vou estar fazendo algumas pontuações com relação ao conteúdo do primeiro bimestre. Nós tivemos agora a resposta que a gente vai ter que fechar as avaliações de vocês, né, referente ao primeiro bimestre. Eu gostaria de deixar bem claro que a gente conseguiu avançar no conteúdo, né, do primeiro, referente ao filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né? E então eu vou colocar aqui agora para vocês algumas considerações. Espero que vocês fiquem bem tranquilos, vocês têm condições muito tranquilas de fazer a avaliação de filosofia, certo? É de uma forma diferenciada, vai ser de uma forma online, né? Mas essa avaliação se faz necessária nesse momento também, e é uma determinação que nós vamos cumprir, certo? Então, só para deixar claro aqui para vocês, vocês podem estar pegando o livro de vocês também, juntamente com o que eu já passei em sala de aula, alguns conteúdos, alguns assuntos em sala de aula, algumas atividades, né, referente ao primeiro momento que a gente entrou na pandemia, eu passei ainda sobre Nietzsche, certo? E eu gostaria que vocês pegassem, assim, para estar estudando, não só o livro, mas também verificasse na internet outros assuntos referentes a Nietzsche, certo? Que é o conteúdo do primeiro bimestre. Podem ficar sempre com uma coisa na cabeça que vai ser tranquilo, basta vocês lerem e lembrar das nossas aulas, tá? Eu até cheguei a passar para vocês um vídeo de um professor falando, né, sobre a filosofia de Nietzsche e o niilismo. Mas no livro de vocês, no capítulo 16, da página 300 a 303, vai falar sobre Nietzsche, certo? Eu não trabalhei com o livro em sala, mas o conteúdo que nós vimos e o conteúdo que vai cair na prova de vocês, vocês podem pegar o livro e, se quiserem completar com outras fontes de pesquisa, ótimo. Vocês terão condições tranquilas de estar realizando essa avaliação, ok? Então vamos lá para algumas considerações a respeito de Nietzsche. Então nós temos aí, bom, Friedrich Nietzsche, né, William Nietzsche, foi um filósofo, no caso um filólogo, né? Um filólogo, ele estudava a linguagem através de fontes históricas, tá? Filólogo é estudo da língua histórica, certo? Foi um filósofo, foi um crítico cultural, um poeta, um compositor alemão do século XIX, tá? Nasceu em 15 de outubro de 1844 e faleceu em 25 de agosto de 1900. Então, ele teve uma filosofia genial, né? Ele fez um divisor de águas, vamos dizer assim, dentro da filosofia, com as concepções dele. Quando eu falei dentro de sala de aula, Nietzsche ele foi mais conhecido logo após a sua morte, porque no momento em que ele falava sobre os seus pensamentos, seus pressupostos filosóficos, ele foi um pouco mal compreendido pelo povo da sua época, né? Mas graças à irmã dele, que fez um acervo muito grande de toda a sua filosofia, que hoje nós podemos conhecer um pouco mais a fundo sobre o pensamento de Nietzsche. Nietzsche e o critério da vida. Friedrich Nietzsche propõe a genealogia. Ela visa resgatar o conhecimento primeiro, que foi transformado em uma verdade estável. O que é isso? Ele era tudo contra o cristianismo, contra toda a concepção criada até então. Ele faz críticas muito grandes ao positivismo, racionalismo, idealismo, porque ele fala que tudo que nós temos como conhecimento é um conhecimento estável, é uma verdade estável, não é uma verdade que você busca. Então, para Nietzsche, ele fala sobre essa questão, ele é muito crítico com relação a tudo, né? Então, ele fala muito que nós temos conhecimentos e conceitos abstratos, que estão estáveis e já são definidos, né? Então, pelo procedimento, nós temos que ter uma vida mais voltada a descobrir o que realmente nós somos. Tanto que o conheça-te a ti mesmo, que é algo relacionado a Sócrates, né? Lá na Grécia Antiga,
Nietzsche ele traz isso à luz da modernidade, né? Do período contemporâneo que nós estamos. Então, a partir do momento que você se conhece, você não tem que sofrer influências de uma religião, influências de uma sociedade, você tem que ter algo conhecedor dentro de si, do que vem a ser realmente a sua verdade. Então, ele vai falar sobre a filosofia martelada, que você tem que leva uma filosofia martelada através de golpes de martelo que você vai quebrar. Então, a partir do momento que eu quebro os pré-conceitos, ou seja, conceitos já adquiridos, e eu vou formar um novo conceito, eu estou agindo de uma forma de acordo com a filosofia de Nietzsche. Então, Nietzsche ele fala dessa busca, essa constante mudança do ser humano, que o ser humano ele tem que avançar e não aceitar as ideias já vindas e impostas. E com isso ele fala sobre o chamado super-homem. O chamado super-homem para Nietzsche é quando o homem ele consegue absorver os dois lados dos espíritos, vamos dizer, apolíneos ou de Apolo, né, que Apolo para a Grécia Antiga era uma visão de um homem perfeito, né, então era um deus chamado deus da perfeição, da justiça, e um deus dionisiano, que é uma vontade, né, que são os prazeres da vida. Então, o super-homem é aquele que consegue controlar os dois lados, que é o lado, vamos dizer, da sua razão, do seu intelecto, né? E o lado também dos seus desejos. Então, o super-homem é aquele que tem a coragem de assumir a dimensão dionística da vida, transmutando os seus valores, ou seja, abandonando os valores oriundos de uma visão covarde da vida e abraçando os valores da terra. Ou seja, a partir do momento que o homem, para Nietzsche, ele consegue quebrar com toda a tradição filosófica, que ele sabe quebrar com toda a tradição cristã, e o que seja, ele vai formar valores partindo do seu conhecimento. Então, do conheça-te a ti mesmo, ele cabe dentro de Nietzsche, né? Tanto que é um aforisma que é também direcionado a Nietzsche. Então, ele fala que o ser humano ele tem que se autodescobrir intelectualmente, independente de uma visão já imposta para ele. Então, Nietzsche, o niilismo, né? Ele critica o cristianismo, o budismo, o idealismo, o racionalismo, ele critica tudo. Ele critica toda essa verdade já imposta dentro da nossa sociedade, né? Então, é um momento de desvalorização dos valores supremos. Então, ele fala o seguinte, ué, isso que você está me dizendo, essa é uma moral cristã. Eu não tenho que fazer isso porque eu tenho um Deus que joga dado para a minha vida. Eu tenho que fazer isso porque é algo que vai de encontro com o meu intelecto, o do que é certo e do que é errado. E ele faz uma crítica também à moral vigente vinda através de Kant, que era uma moral vinda através do idealismo, certo? Fiquem bem tranquilos, Nietzsche é complexo mesmo. Ele em si, o assunto dele em si é complexo, requer mais pesquisa, mais um aprofundamento do assunto, né? E nós passamos por isso aí já no primeiro bimestre. Vou deixar para vocês lá no GR8 algumas atividades, para vocês estarem relembrando os nossos conceitos, certo? E vamos finalizar com a nossa mensagem. Um político divide os seres humanos em duas classes: instrumentos e inimigos. Faça uma reflexão sobre essa mensagem e depois nós vamos conversar. Forte abraço para vocês. Beijo.